Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer momento, em qualquer lugar que chegamos aqui, estiver chegando essa notícia, este é o programa Bereshit. Bom, nós vamos hoje continuar a sequência do Concílio de Nicéia. Nós já sabemos sobre a questão dos animais de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 8, né? Nós sabemos também a questão dos animais de Gilead no Apocalipse, que estão relacionados e que são os 4 impérios. E que o mundo inteiro é influenciado pelo padrão desses impérios, né? E que nós sabemos também da questão da ponta pequena, né? A ponta pequena, então vamos passar bem rapidamente para a gente tentar entender de vez essa circunstância. O que nós queremos falar? Nós acreditamos, nós temos a questão do Concílio de Nicéia, nós temos a visão que teve Daniel 2, que é os 4, são as estátuas que são os 4 impérios, né? Os animais que são os 4 impérios. Caso você tenha dúvida, como nós sabemos disso, está aqui, ó, a tabelinha de conversão. Animal é rei, reino. Daniel 7, né? Mulher é igreja. Olha aqui os versículos. Água, povos, né? 17, 15, né? Então, você vai entendendo o porquê de tudo isso. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Continuamos, nós temos a questão da destruição do Daniel 7, da estátua, que é o Mashiach. Nós temos a questão do animal terrível espantoso, com 10 chifres e uma ponta pequena que o derruba. Os 10 chifres e a ponta pequena que o derruba, nós já sabemos que são os reinos que surgem na Europa, né? Lá quando a divisão do Império do Ocidente e do Oriente, né? Que a gente tem que entender. Veja o Império Romano se dividido em 2, né? Ele se divide em 2. E nós temos que entender a questão que quando é decidido o Concílio de Nicéia, ele era era uma questão de Constantino. Depois Constantino morre, Arius morre, todos morrem, mas fica aquela disputa. E o que acontece? No meio dessa disputa religiosa, há também uma cisão política entre a Roma do Ocidente e a Roma do Oriente. A Roma do Oriente, ela fica dividida aqui, ó. E a Roma do Ocidente, esse aqui, ó. Tá? E faz essa cisão entre Ocidente e Oriente. Surge aí, depois da divisão, desaparece o Império do Ocidente. E aqui surge 10 reinos. E desses 10 reinos, que é as 3 chifres de Daniel 7. E 3 reinos que vão ficar do lado do que o Arius pregava, que o Mashiach foi gerado, não criado, né? Gerado, como outro também todas as duas partes acreditavam que ele foi gerado, só que uma parte acreditava que ele sempre existiu e outra parte acredita que ele teve princípio de existência. Então, como eles não acreditavam na doutrina de que Mashiach sempre existiu e ficaram com que Arius ficou, né? Aí eles se reúnem e tentam derrubar o papado. O papado pede ajuda ao Império do quê? Ao Império do Oriente, né, que continua existindo. Então, quando o Império do Oriente aqui foi para combater os reinos que estavam aqui, que eram 3, aqui tinha 10, 3 ficaram contra o papado, entende? E esses 3 reinos são os 3 chifres derrubados pela ponta pequena, que é o papado, porque ele fala com o imperador do Oriente. A questão é que está escrito: batalha contra o povo do Altíssimo, e os vencia. Quem era o povo do Altíssimo? Era Erlos, Ostrogodo e Vândalos, que era os impérios, os reinos que existia em Roma. Nós vemos aqui, ó, Vândalos. Agora aqui, ó, olha, vamos lá, Vândalos. Vamos ver aqui. Olha, Erlos e os Ostrogodos. Esses são os 3 impérios, os 3 reinos que lutavam contra o papado. E eles foram derrubados.
E o Malar, o anjo, dizia que eles eram o povo do Altíssimo. E eles criam que Mashiach foi gerado. A doutrina da Trindade nem existia naquela época, para ter uma ideia. A doutrina da Trindade existia apenas uma ideia de que o Mashiach sempre existiu, gerado e sempre existente. Olha, uma coisa gerada sempre existiu? Não tem como, não faz sentido, entende? É uma coisa que não tem o menor cabimento. Se uma coisa é gerada, ela tem princípio de existência. Vamos ler aqui Provérbio 8, 22 e diante. E Yehová, o Senhor, né? Porque ele está o nome do Pai, onde ele está Senhor. Me possuía no princípio de seus caminhos. Desde então e antes de suas obras, desde a eternidade, fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui é a sabedoria falando. Mas quem é o pano de fundo? O Mashiach, Cristo, Jesus, como as pessoas conhecem. Quando ainda não havia abismo, fui gerado. Quando ainda não havia fontes carregadas de água, fui gerada. Olha aí. Mashiach foi gerado do Pai. Antes que, em Maria não, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Assim, aqui está falando, antes dos momentos mais antigos, das coisas mais antigas, o Mashiach foi gerado. A sabedoria é o Mashiach aqui, porque ele é unigênito. Então só há um unigênito, é único. Quem é o único gerado? É ele. Não pode ter outro ser gerado. Nada gerado. Só o Mashiach é gerado do Pai. Então, tá vendo aqui, ó, gerado do Pai, o Mashiach. Então, a ideia de que ele foi gerado, mas teve princípio de existência. Antes das coisas mais antigas, ele foi gerada. Ele foi gerado, então ele teve começo de existência. O Pai é o único ser que sempre existiu. Ah, mas então ele não é divino, então ele não é Deus, né? Não, ele é o ar, sim. Ele é divino, gerado, tem a mesma natureza, mesma consubstância do Pai, entende? Bom, aí você vai ver que do ano 500, que o concílio de Nicéia foi 314. Aí você vê o que ocorre. Do ano 538, no ano 538, com a derrubada do último reino, desses três, foi o que ocorre. O papado fica supremo, porque não há quem resista. Ao ano 1798, quando o general Berthier o destrona. Então, a ordem é o seguinte, basicamente. No ano 395, o Império se divide em dois. Então, corrigindo, queda do Império do Ocidente, 476. Queda de Erlos, 493. Vândalos, 534. Ostrogodo, 538. Bom, o grande questão disso aí, que esses são os três chifres de Daniel 7... E o Malar, o anjo, diz que batalhava contra o povo do Altíssimo, os vencia. E eles acreditavam que o Mashiach foi gerado. Então eles são o povo do Altíssimo. Entende? Então, se eles são o povo do Altíssimo, então essa ideia de trindade, o Mashiach que sempre existiu, é falsa. E ele foi gerado antes de todas as coisas, antes das coisas mais antigas, ele foi gerado. Então ele tem a mesma natureza, ele é divino, mas ele é gerado, esse é ser filho, unigênito. Então aí fica fazendo sentido. E o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Simples assim. Não tem nada difícil, nada de complicado. Então agora nós resolvemos essa questão que o povo verdadeiro crê que Mashiach foi gerado, e trindade é uma coisa maligna e pagã. E nós temos que restaurar as veredas antigas para que garantamos a salvação do mundo vindouro, gente. Então agora está resolvido. Eu estou mostrando historicamente para vocês, mostrando as profecias, Daniel 7, 8 e 9, e mostrando para você qual é a verdadeira doutrina profeticamente. Está aí, ó. Batalhava contra o povo do Altíssimo. Que era o povo do Altíssimo nessa questão? Eram as três pontas pequenas de Daniel 7, que era Erlos, Vândalos, Ostrogodos. Entendeu? Esse era o povo do Altíssimo, que acreditava, que Aros acreditava. Que Aros acreditava? Que foi gerado do Pai e teve princípio de existência. Algo gerado tem princípio de existência, porque todo mundo concordou que foi gerado. Então, gente, shalom, shalom. Qualquer coisa, estou aí. Se inscreva no canal, dê um like. Agradeço, toque o sininho. Shalom para vocês. Shalom, restauradores. Amém.